Meus amigos e minhas amigas, vamos apresentar nesse artigo o serviço de construção das estruturas de concreto da parte central da casa de força ou blocos B da usina de Jupiá. O bloco B da casa de força compreende a construção do cotovelo do tubo de sucção, a caixa espiral, os pilares da ponte rolante e a estrutura da cobertura da casa de força. Cada grupo gerador inclui o seu bloco B. A casa de força de Jupiá possui 16 grupos geradores, portanto o bloco B é repetido 16 vezes. Esse artigo é a continuação do artigo 26. Ele foi continuado nesse artigo 27, devido à sua extensão. No artigo 27, partimos com a parte final de construção do cotovelo do tubo de sucção e a transição para o início da construção da caixa espiral. Foram concretadas mais 2 camadas de concreto sobre o cotovelo do tubo de sucção, referentes ao conduto de saída da caixa espiral e entrada no cotovelo do tubo de sucção. Nessas 2 camadas foi deixado um recesso, ou blockout, para a montagem da blindagem metálica entre a caixa espiral e o tubo de sucção. Sobre a segunda camada de concreto descrito acima, foi concretada a primeira camada da caixa espiral. E sobre esta foram montadas as guias de acabamento da primeira camada da respectiva soleira. A caixa espiral é um conduto em forma de espiral que liga o conduto da tomada d'água com o cotovelo do tubo de sucção. A caixa espiral circunda um poço em sua parte central, com um diâmetro de mais ou menos 6 metros. No espaço do eixo do poço da caixa espiral é montado o conjunto de equipamentos da turbina. Em Jupiá, a caixa espiral era constituída por uma estrutura de concreto, não era metálica não, era concreto. Ela iniciava com diâmetro de cerca de 6 metros, na seção final da tomada d'água, e terminava com a seção 0 no seu final. Sua seção iniciava circular no final da tomada d'água, evoluía para uma seção retangular durante o seu trajeto em espiral, até zerar junto à seção inicial circular. Pelas suas dimensões, a caixa espiral foi concretada em diversas camadas, contendo cada um um pedaço de parede e de soleira em rampa. Na parte central da caixa espiral, ligada com sua estrutura, foi concretado um cone de seção horizontal, circular e curvado na seção vertical. Sua altura chegou a cerca de 4 metros, na sua parte inicial mais alta. E a altura desse cone vai diminuindo na medida que a soleira sobe pela caixa espiral, até terminar em 0 no seu final. Na face interna do cone
foi deixado um recesso onde seria montado e concretado o duto metálico de saída da caixa espiral e de entrada no cotovelo do tubo de sucção. O cone citado acima foi concretado em separado e na sequência da soleira e paredes da caixa espiral. Uma camada de soleira da caixa espiral era constituída de uma rampa onde eram montadas as guias de apoio da régua Screed e das paredes curvas, que tinham a altura exata de sua seção até o teto. Antes da montagem das guias e formas, era montada a armação. Na parte interna da rampa, era montada a forma de junta do cone inferior. Essa forma era constituída por sarrafos verticais, devido à densa armação de ligação da soleira e da parede com o cone. A montagem dessa forma era artesanal, demorada e baixa produtividade. Após a concretagem da soleira, paredes e cone da parte inferior da caixa espiral, foi montado o cimbramento tubular para a concretagem do teto da caixa espiral e do cone superior, oposto ao cone inferior, já concretado. No cone superior também foi deixado um recesso para a montagem da blindagem do poço da turbina. Após a montagem do cimbramento, foi montada a forma e a armação do teto da caixa espiral. Todo esse conjunto de formas, de paredes, teto, cones, superior e inferior, foi preparado e pré-montado na carpintaria para facilitar o trabalho de campo e não ter erro na montagem. A armação dessas estruturas era densa e foi totalmente montada no lugar, sem pré-armação. O teto da caixa espiral foi concretado em 4 camadas. Após o período de cura da última camada do teto, a forma e o cimbramento eram desmontados. A forma foi para a carpintaria para recuperação e o cimbramento foi trasladado em conjuntos isolados de um bloco para o seguinte, com guindaste Stotter e Pitt. Esse trabalho foi repetido nos 16 grupos geradores. Pela sua complexidade, esse conjunto de estruturas do tubo de sucção e caixa espiral solicitaram uma grande concentração de encarregados, técnicos e engenheiros. Todos que participaram dessa execução tornaram-se especialistas e contribuíram com esse conhecimento em uma série de outras casas de força construídas pela Camargo Corrêa. Devo citar aqui os nomes dos encarregados Mário Ferretti, de formas, e Luiz Teles, de armação. Eles se tornaram especialistas na execução dessas estruturas. Após a concretagem do teto da caixa espiral, foram concretadas 3 camadas correspondentes ao poço do gerador, em forma de anel, até o piso final do gerador.
Sobre a camada do piso do gerador, foram construídos os pilares e vigas das pontes rolantes da casa de força. O conjunto de pilares e vigas das pontes rolantes foram executadas em 3 etapas separadas pelas respectivas vigas. A primeira viga seria a via de apoio da ponte rolante auxiliar, que em Jupiá tinha capacidade de 50 toneladas. A segunda via seria a via de apoio da ponte rolante principal, que em Jupiá tinha capacidade de 250 toneladas. A terceira viga seria o apoio da laje de cobertura da casa de força. Cada etapa era constituída pelo cimbramento tubular, que servia de escora para as formas dos pilares e apoio das formas das vigas. Na medida que vencia o período de cura das vigas, os cimbramentos eram removidos e transladados para o bloco seguinte. A armação dos pilares e vigas foram pré-armadas. Esse conjunto de pilares e vigas formou outro grupo de especialistas, montadores tubulares, carpinteiros e armadores. A viga de coroamento do conjunto de pilares e vigas da ponte rolante funcionou como apoio da laje de cobertura da casa de força. Sobre essa laje foi montada a estrutura da subestação distribuidora da usina, comentada no artigo de construção da estrutura da área de montagem. Terminada a fase do concreto primário, foi iniciada a montagem das peças fixas da caixa espiral e do tubo de sucção, complementado pelo concreto segunda fase. Montagem das peças fixas do poço de turbina. Inicialmente foi montada a blindagem em continuação do pescoço superior do tubo de sucção. Foi tratada a junta de concreto primário, montada a armação do recesso. Esse recesso foi concretado em 4 camadas e deixado na sua cota superior um piso de galeria, que seria a galeria de acesso às pás diretrizes da turbina. Acima da blindagem se localizava o vazio entre os cones superior e inferior do concreto primário. Nesse vazio foi montada a estrutura metálica das pás diretrizes fixas, divididas em 4 partes, em ângulo de 90 graus. Essa estrutura se apoiou na blindagem do tubo de sucção e em pequenos blocos concretados ao longo da galeria de acesso, mencionada acima. A estrutura das pás diretrizes foi soldada sobre a blindagem do tubo de sucção e concretado seu apoio ao longo da galeria de acesso. Na sequência foi montada a blindagem do poço de turbina sobre o anel das pás diretrizes. A junta do recesso foi tratada, armada, montada a blindagem e concretada. Essa foi a descrição da montagem e concretagem de segunda fase das peças fixas de revestimento do poço e da turbina. Daí em diante foram montadas as partes mecânicas da turbina, que já ultrapassam o objetivo dessa descrição. Na próxima apresentação comentaremos
a execução dos blocos C da casa de força, que inclui a estrutura de saída do tubo de sucção. Caso tenha ficado alguma dúvida, façam suas perguntas, que responderemos com todo o prazer. Deixem seu like, muito obrigado!